Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje aí com o nosso segundo vídeo desse retorno, depois de 5 anos parada. E se você não me conhece, eu me chamo Andressa Guerreiro e eu criei esse canal aqui pra gente conversar, pra gente refletir, pra gente se desenvolver, trazendo toda a minha experiência de anos que eu atendi na clínica como psicóloga. Hoje não faço mais atendimento, mas foram tempos assim que me trouxeram muitos aprendizados, muitos ensinamentos, e eu faço questão hoje de criar aqui esse espaço para que eu possa compartilhar leituras, ensinamentos, para que a gente possa se desenvolver. E o tema de hoje, que é um tema super importante, que muitas mulheres vivem esse comportamento, que é: você já parou para observar, para perceber que às vezes você faz pelas pessoas, você tenta agradar, dar o máximo, ajudar, servir, e menos você é valorizada? E isso, começando dentro da casa, dentro da sua casa, você é essa pessoa? Você conhece alguém que vive isso, que é considerada aí as agradadoras compulsivas, ou que é o mais popular, que é a síndrome da boazinha? A síndrome da boazinha, ela é muito perigosa, gente. Ela pode parecer assim: por eu ser boa, eu sou boa demais, eu gosto de servir, eu gosto de ajudar as pessoas. Até aí tá tudo bem, a gente ajudar as pessoas, a gente servir. Isso é humano, isso é bacana, faz com que a gente se sinta bem, isso é maravilhoso. Só que quando isso vira assim um vício, sabe? Que a pessoa vai pro exagero, vai pro máximo dela, passando por cima das suas vontades, do que ela quer. Muitas vezes ela recebe um convite, ela gostaria de dizer não, eu não quero. Muitas vezes ela gostaria de dizer eu não gosto, muitas vezes ela gostaria de se posicionar, de falar, e parece que tem uma trava assim dentro dela, que é um medo que ela sente de desagradar o outro, de ferir o outro, e ela acaba colocando esse outro como uma importância maior do que ela mesma. E é aí que mora esse grande perigo das mulheres que desenvolvem a síndrome das agradadoras, aí, a síndrome da boazinha. E para complementar, para trazer, para aprofundar um pouquinho esse tema aqui para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre a história da Sara. Sara, uma jovem senhora de 40 anos de idade, muito bem casada, com 3 filhos. É aquela mulher que fazia tudo em casa, sabe? Para ela era um prazer cuidar da casa, cuidar dos filhos, já que o marido era um provedor. Então ela pensava assim: meu marido é um provedor, ele já vai atrás do nosso sustento, então em casa eu vou dar conta de tudo. Eu vou fazer absolutamente tudo assim de uma forma que ele não vai precisar se preocupar com nada. Para os filhos a mesma coisa. Ela fazia tudo para os filhos, ela não deixava os filhos lavarem uma louça em casa. Tudo era ela. Ela que organizava o quarto dele, as coisas dele, tudo, absolutamente tudo em casa era a Sara. Ela pensava assim: eu não tive certos privilégios na minha infância, então hoje eu vou dar para meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Tudo aquilo que eu não tive eu vou dar para eles hoje. Inclusive, eu vou deixar eles à vontade, sem nenhuma responsabilidade em casa, para que eles possam se dedicar 100% para os estudos, para brincar, para viver a vida deles como criança. E nisso, eu assumo a bronca aqui de casa de resolver e fazer tudo. Enfim, até aí para Sara, estava indo tudo bem. Para ela era um prazer cuidar da família dela, que era o bem mais precioso dela. Só que, como tudo aquilo que é exagerado, que a gente vai fazendo, que a gente às vezes não tem tempo para cuidar da gente, para olhar para a gente, o que acontece com uma mulher quando ela passa muitas vezes todos os limites de dar conta de tudo? Vem uma doença e paralisa essa mulher. E foi exatamente isso que aconteceu com a Sara. Sara adoeceu muito sério, teve que ser internada. E lá no hospital onde ela ficou internada, inclusive tem o médico que recebeu era amigo da família, ele conhecia a dinâmica da casa. Ele sabia como é que a Sara funcionava, ele sabia que a Sara era aquela mulher que fazia tudo, que dava conta de tudo, enfim. E ele chegou para ela e falou: olha, Sara, a partir de hoje muita coisa vai ter que mudar na sua vida, né? Essa questão de você dar conta de tudo, de você ser a empregada da sua casa, isso vai ter que mudar, porque o seu diagnóstico é bem desafiador.
Sara foi diagnosticada com artrite reumatoide. Quem tem sabe o quanto é desafiador uma pessoa viver com essa doença. E a Sara, tudo bem, a Sara ficou lá no hospital se recuperando, contou com o apoio da mãe dela, e nisso o povo lá da casa se virando sem a Sara. Tá. Sara se recuperou e no dia da sua alta ela estava toda feliz, toda animada, que ela ia voltar para casa, que ela ia ser recebida pela família, que ela ia ser cuidada, que ela ia ser amada, enfim, ela estava ali super feliz com a alta dela. Chegando em casa, para surpresa da Sara, não foi bem assim que as coisas aconteceram. O que ela imaginou, que ela seria recebida com todo esse amor, com tudo aquilo que ela passou a vida inteira fazendo por esses filhos, por esse marido, ela foi recebida com raiva, com revolta deles. Por quê? Porque eles tiveram que se virar na ausência dela. Tiveram que dar conta da casa, da comida, dos afazeres, enquanto ela estava se recuperando no hospital. E ela ficou tão surpresa com aquilo, sabe, gente? Ela não esperava ser recebida daquela forma por pessoas assim que ela amava tanto. Ama, né? E no primeiro momento ela sentiu até culpa. Ela se sentiu culpada por ela adoecer, como se ela fosse um robô e tivesse que sempre estar ali 100% para todo mundo, sem nunca adoecer. Porque a obrigação da casa era mais importante. E depois veio aquele sentimento até de revolta dela, né? De perceber, poxa, eu passei a minha vida inteira me dedicando, me doando, fazendo por todos, e no momento que eu mais preciso, que eu tô aqui doente, precisando desse apoio, desse carinho, desse cuidado, a minha família me trata desse jeito. Então ela falou com ela mesma, conversando com ela mesma. Vou me recuperar, vou ficar boa. E no dia que eu ficar boa, 100%, eu vou ter uma conversa séria com a minha família. E tudo vai ser diferente. E foi exatamente assim que a Sara fez. A mãe dela foi para casa dela, deu todo o suporte, ela se recuperou, ficou 100% legal. E chegou o dia da bendita conversa. E ela falou que a partir daquele dia, ela não ia ser mais empregada da casa. Que todos iam ter a sua responsabilidade, todos iam cuidar de si mesmo e iam cuidar de um todo. Iam cuidar de si mesmo e iam cuidar de tudo. Todos com as suas obrigações, contribuindo, fazendo, participando das obrigações da casa, porque ela não ia mais ser empregada deles. E na medida que ela se posicionou, com certeza a mulher que consegue se posicionar numa situação dessa é um grito de liberdade. De anos aprisionada dentro dela mesma, numa situação assim, reprimindo muitas questões que levam essa mulher muitas vezes a desenvolver uma doença, que foi o caso da Sara. Então ela percebeu também que ela estava criando filhos mimados, que ela estava criando um marido, que ela estava criando, na verdade, um marido mimado, um marido folgado, que mesmo sendo provedor, sendo aquele marido que estava ali, sabe, dando suporte financeiro, mas que chegava em casa, zero parceria. Nessa parceria que o casal precisa ter no casamento, para não ficar pesado para nenhum dos dois, não é verdade? E ela percebeu também, na dinâmica dela ali, da casa, que ela estava criando a filha dela para servir de tapete, de capacho nos relacionamentos. E ela estava criando filho para tratar as mulheres da mesma forma. E que ela estava passando como exemplo a eles não respeitarem nada. Por quê? Porque se ela não se respeitasse, como que ela poderia cobrar respeito dos filhos? Então, esse adoecer da Sara fez assim ela acordar e ver que do jeito que estava indo ali a dinâmica da casa dela, se esse problema não estourasse agora, ele estouraria lá na frente. E geralmente é uma doença que vem para paralisar essa mulher. Um acontecimento assim que impacta, que dá aquele chacoalhão, sabe? E faz com que a pessoa perceba a situação que ela está vivendo. Porque tem muitas mulheres que ainda continuam na negação, que ainda continuam fazendo. E o pior,
servindo de saco de pancada para os outros, porque quanto mais ela faz, quanto mais ela se doa, que ela tá ali prestando, fazendo por todo mundo, querendo ali o amor de todo mundo, a atenção de todo mundo, sabe, ter esse reconhecimento de todo mundo, não tem. É onde ela mais, às vezes, maltratada, desrespeitada, sabe? E com a Sara não, ela teve esse despertar, apesar dela ter feito terapia, dela ter ido buscar isso, ter ido fazer trabalho interno para conseguir, e mesmo assim ainda teve momentos que ela via que estava voltando tudo ao normal e ela tinha que chamar tudo de novo. Por quê? Porque eles já tinham se acostumado com um tipo de comportamento a vida inteira, de repente, com esse acontecimento, teve que mudar tudo. E até que as pessoas absorvam isso, comecem a mudar esse comportamento, é tempo. É possível, mas é tempo. Por isso que o correto é a gente ensinar os nossos filhos a terem responsabilidade desde cedo, a contribuírem sim com as atividades da casa, porque é de pequeno que se faz o grande. A gente educar desde pequeno evita muitos problemas lá na frente, na adolescência, que é uma fase extremamente desafiadora do ser humano. E aí quando chega na adolescência, essa mãe, que muitas vezes não foi desse ritmo de educar desde pequenininha essa criança, quando chega na adolescência, ela quer que esse filho dê conta, ela quer que esse filho faça. E vai ser mais desafiador para esse filho fazer, porque uma vida inteira ele foi acostumado com a mãe fazendo para ele. Então nós, mulheres, nós temos aí um sinal de alerta que fica para todo mundo. Quando eu li e fui estudar sobre a síndrome da boazinha, a gente também vai olhando para a nossa vida, para o nosso comportamento, como que a gente age com os nossos filhos, e a gente vai se corrigindo por amor à nossa vida, por amor à nossa saúde, para que a gente não espere uma doença chegar para paralisar, sabe? Para paralisar a gente assim, para a gente poder mudar a rota. Porque depois que você recebe um diagnóstico difícil, você não pode mais ser a mesma. Você não pode mais ser a mesma pessoa, porque durante tantos anos você se negligenciou, durante tantos anos você se abandonou. Durante tantos anos você assumiu uma carga de responsabilidade, por muitas vezes até ser aquela mulher controladora, que quer centralizar tudo em si. Por quê? Porque só eu sei fazer, porque só o meu jeito é certo. Tem mulheres que é assim. Então elas não delegam, porque elas acham que ninguém vai fazer da forma como ela gostaria que fosse feito. E nisso ela vai assumindo, porque as pessoas vão olhar assim, fulana faz, ela dá conta, ela faz. Ela isso, ela aquilo, e você vai se sobrecarregando, fazendo. Quando você vê, você está sufocada. Você desenvolve uma doença, você desenvolve alguma questão. E hoje é comprovado que nós, mulheres, temos uma probabilidade assim, de 80% muito maior que os homens de desenvolver doenças autoimunes. Tem até um livro que eu acho que é O Mito do Normal, do Dr. Gabor Maté, que vem falando sobre isso. As mulheres sofrem mais, as mulheres têm esse impacto mais, e as mulheres têm mais probabilidade de desenvolver doenças autoimunes. E há uma lista de doenças aí. Por quê? Reprimindo, guardando, se sobrecarregando, se negligenciando, não olhando para a própria saúde, para as próprias questões, fazendo tudo por todo mundo, por todos. E aqui a reflexão que eu deixo para você é: até que ponto vale a gente se anular, a gente adoecer, para tentar manter todo mundo bem? Porque no dia que a gente partir, todo mundo vai continuar vivendo a sua vida. Vão sofrer ali um tempinho, mas depois o sol vai continuar nascendo, a lua vindo à noite, a vida acontecendo, e foi. Se a gente não aprender a olhar para a nossa vida e nos respeitar e nos amar, e nos posicionar e colocar limite, esses limites começando dentro da nossa casa, o que será dessa mulher que não faz isso? O que será? Então aqui eu deixo essa reflexão, que você possa refletir, que a gente possa refletir. Ame, cuide, mas tenha limite. Tenha tempo para você. Coloque limite na situação. Aprenda a dizer não, a dizer eu não quero, eu não gosto. A pensar que, por que eu tenho tanto incômodo e me incomoda tanto em desagradar os outros e passar por cima de mim? Passar por cima do que eu sinto. Eu não sou importante? Eu não sou uma pessoa também importante? Quer dizer que só os outros são e eu não? Pra gente pensar. Então eu deixo aqui essa reflexão. O livro, eu vou trazer mais conteúdo desse livro pra gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão aprender muito. Fiquem por aqui.